Eu sou o ex-PRF Madeira, matrícula 1073004. Atualmente eu ocupo o cargo de promotor de justiça em Rondonópolis, Mato Grosso. Esse breve vídeo é para dizer como está sendo feito o trabalho em conjunto aqui com a 2ª Delegacia da PRF no que se refere à fiscalização da poluição ambiental provocada pelo uso abusivo, irregular ou omissivo do Arla 32 e também do uso irregular do diesel S500 por veículos pesados que são obrigados a usar o diesel S10. Quanto ao Arla 32, como todos sabem, trata-se de uma substância à base de ureia e água desmineralizada capaz de reduzir a quantidade de óxido de nitrogênio que é jogado na natureza com a fumaça dos caminhões. Claro que qualquer manipulação indevida, fraude, mau uso do equipamento implica em multa administrativa pela própria PRF, artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro. E na questão criminal, nós temos tipificado aqui a PRF, para facilitar o trabalho do policial lá na rodovia, tem se enquadrado no artigo 54, parágrafo único, ou seja, na modalidade culposa. A opção pelo enquadramento na modalidade culposa, como disse, é para facilitar o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. A elaboração do termo circunstanciado e o encaminhamento dele é muito menos burocrático. Não que isso seja, evidentemente, critério para se definir se um crime é culposo ou doloso. Não se trata disso. Tampouco a reincidência serve para dizer se é um crime culposo ou doloso. O fato é que facilita muito o trabalho da PRF e o Ministério Público faz a avaliação posterior. A situação é um pouco mais cheia de dúvidas quando você fala do uso irregular do diesel S500 pelos caminhões pesados obrigados a utilizarem o diesel S10. Veja só, a orientação que eu tenho dado aqui para a Polícia Rodoviária Federal é que não elabore a multa do Código de Trânsito Brasileiro porque o uso de um diesel no lugar do outro não implica em mau uso de equipamento. Isso não está regulamentado, né? Então é o entendimento que nós temos sustentado aqui. Passível, evidentemente, de crítica, de discordância. Mas nós não temos orientado que se faça a multa administrativa, e sim que se elabore o termo circunstanciado da mesma forma que se elabora do Arla 32. Por quê? O diesel S10 foi criado justamente em razão da demanda das fábricas que queriam caminhões mais potentes, ou seja, mais poluidores. E esse diesel, ele reduz a quantidade de enxofre que é jogado na natureza. O S10 joga 10 partículas e na mesma circunstância o S500 joga 500 partículas, ou seja, 5.000% a mais de poluição. Para mim está muito clara a poluição ambiental do artigo 54. Pelas mesmas razões já explicadas, enquadra-se no parágrafo único, na modalidade culposa, cabendo ao promotor de justiça fazer uma análise posterior. Ah, mas eu não concordo com o artigo 54, nem com o artigo 54, parágrafo único, porque se eu tiver um caminhão 2012, ano a partir do qual é obrigatório o Arla 32 e o diesel S10, se eu tiver um caminhão 2012 e outro 2010, com um eu estou praticando crime, com o outro não, se eu estou jogando a mesma quantidade de enxofre na natureza? Bom, na melhor das hipóteses para o poluidor, eu acredito que a Polícia Rodoviária Federal deve elaborar o termo circunstanciado em um delito cuja pena é menor, do artigo 60, que diz justamente da prática de um serviço sem obedecer à regulamentação legal. Se vocês derem uma olhada lá no artigo 60 da Lei dos Crimes Ambientais, estará escrito que fazer funcionar serviço sem obedecer ao regulamento legal também é crime, de menor potencial ofensivo, mas é crime. Então, o serviço de transporte sem observar a regulamentação legal, e nós sabemos que a ANP já determinou que os caminhões, a partir de 2012, veículos pesados são obrigados a usar o S10. Então, para mim, está bastante clara a aplicação do artigo 54, parágrafo único, ou, na melhor das hipóteses para o poluidor, no artigo 60 da Lei dos Crimes Ambientais. As referências legislativas que eu utilizei para gravar esse vídeo são as seguintes. A Lei 9.605, artigo 54, 54, parágrafo único, artigo 60, o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 230, e a Resolução 50, de 2013, da ANP, que fala da questão do S10 e do S500, ok? Lógico que vocês têm domínio de tudo isso. E outra coisa também, toda essa argumentação, esses posicionamentos, essas orientações, são passíveis de crítica.
eu oriento aos colegas de todo o Brasil que busquem um contato com o Ministério Público, como foi feito aqui, para se estabelecer a melhor estratégia. E, de repente, discordar de tudo que eu estou falando aqui, não tem problema. O importante é garantir eficiência ao trabalho que vai ser feito aí, de preferência em conjunto, né? Gente, um grande abraço para vocês, principalmente para a turma aí do Maranhão. Valeu, tchau, até a próxima.